O alerta agora é sobre o DPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Com tantos acidentes, empresas se aproveitam da falta de informação para cobrar por serviços que podem ser feitos sem custo algum. As vítimas de acidente de trânsito não precisam de advogado ou qualquer outro tipo de assessoria para receberem o seguro DPVAT. Mas muita gente não sabe disso. Não sabia, não. Eu ia atrás dos meus direitos, né, não sei, para resolver isso aí. Na verdade, não queria nem precisar disso, né, de DPVAT, né. O problema é que algumas empresas se aproveitam dessa falta de conhecimento e entram em contato com as vítimas, oferecendo assessoria para conseguir o pagamento do seguro. Um telespectador enviou para a produção da TV Tarobá os prints dos contatos feitos por duas empresas poucas horas após um acidente de motocicleta aqui em Londrina. Em uma das mensagens, a funcionária diz: "Recebemos dados do acidente sofrido nos últimos dias e entramos em contato para oferecer nossos serviços de assessoria para receber o DPVAT." Mas esse tipo de abordagem é ilegal. Este advogado diz que a prática é contra a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa abordagem em si revela uma prática ilícita anterior, que é o vazamento dos dados. Ela em si pode ser justificada. Eu posso ligar? Pode. Mas como antes disso eu tenho acesso aos dados? Que se o cidadão tiver oferecido os dados, ela pode abordar. O que não pode é abordar sem uma autorização legal para essa finalidade. A pessoa incomodada deve entrar em contato com a empresa e solicitar informações sobre o compartilhamento dos dados. Quem te passou os meus dados? Então a LGPD oferece ao titular de dados instrumentos para conhecer, sempre confirmar que a empresa tem os dados dela, como que ela pegou esses dados, como ela utiliza esses dados e para qual finalidade. Porque eu tendo os dados legalmente de uma pessoa, eu só posso utilizar esses dados para uma finalidade específica que a lei autoriza. Então, se não foi isso que aconteceu, então, primeiro ela investiga. Como você tem meus dados? Por que você tem meus dados? Como, quem te passou? Né? E a empresa é obrigada a responder. Não respondendo, o titular deve denunciar para a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, a Autoridade Nacional vai instaurar um procedimento para apurar como você tem esses dados, por que você não respondeu para o titular de dados e seguir esse caminho. De acordo com a LGPD, a empresa que usa dados pessoais sem permissão pode receber uma advertência ou pagar multa no valor de até 2% do faturamento, multa diária ou até mesmo indenização. Se ela está com os dados de maneira ilegal, ela pode perder todos os dados, ela pode parar, tomar uma sanção administrativa de multa e uma outra sanção de ser interrompida de trabalhar com os dados pessoais. Então, existem consequências que podem fazer com que ela saia do mercado na prática.